eu sou o Ben David e estamos começando mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre recuperação e complemento de linhas de comando do console do R usando o RStudio. Então, se vocês não viram essa videoaula utilizando a interface pura do R, dá uma olhada no link aqui em cima e depois que vocês terminarem essa videoaula, corram e assistam para vocês fazerem um paralelo e enriquecer ainda mais o conhecimento. Mas o que nós vamos já de antemão fazendo um paralelo com essa videoaula é que os mesmos comandos e recursos que nós falamos nessa videoaula, também aqui nós poderemos fazer da mesma forma. Só que nós vamos ter alguns ganhos que a interface nos propõe. Do tipo, se nós fizermos aberturas de aspas numa linha de comando, automaticamente o RStudio já fecha para você. Assim como também parênteses, chaves, de modo com que a gente na linha de comando não possa cometer possíveis erros. Então, iniciando da mesma forma que nós fizemos nessa videoaula, nós vamos começar criando um nome e associando a um objeto do tipo caractere. Então vamos lá. Meu nome. Percebam agora que quando eu vou digitar um caractere, quando eu abro aspas, ele já automaticamente fecha para mim. Para eu executar a linha de comando, digito o botão Enter do teclado. Feito isso, percebam que aqui já aparece no meu ambiente global o nome rotulado, meu nome, né? Então, nesse caso, se eu quero visualizar o que é que está associado a esse nome, basta eu digitar. Mas já perceba que quando nós já digitamos as iniciais desse nome, já aparece para nós o que é o restante das letras que formam esse nome. Do mesmo modo que ocorre no R puro. Então, nesse caso, isso aqui eu já tenho um ganho, porque eu não preciso. Apesar de que nós estamos já nesse terceiro quadrante e a gente consegue visualizar isso muito mais facilmente do que se utilizar a interface pura, mas ainda assim abre-se uma subjanela no console que dá para a gente visualizar, que basta eu clicar e ele completa automaticamente para mim. Da mesma forma, eu poderia também utilizar a tecla Tab para que ele completasse isso para mim. Então, nós temos essas duas opções. E aí, eu digito o botão Enter. Uma outra coisa que é muito interessante, e da mesma forma que a gente tenta recuperar essas linhas de comando, como vista na aula anterior, usando as teclas de seta para cima ou para baixo do teclado, então percebam, se eu quero recuperar ou por alguma situação eu percebo que esse nome aqui não estava correto desse caractere, e que de fato não está, eu tenho um acento circunflexo nesse primeiro E do nome David, então nesse caso aqui, o que eu vou fazer é apertar seta para cima até chegar à linha de comando desejada. Com a seta esquerda ou direita, nós iremos acessar as posições das letras na linha de comando e aí nós faremos a devida correção. No meu caso, David. Verificado que foi corrigido, aperto de novo o botão Enter. Para visualizar, basta digitar e apertar a tecla Tab e o nome é completado automaticamente. Apertando o botão Enter, a tecla Enter do teclado, nós visualizamos esse nome. Percebam que, se ainda assim eu não estiver satisfeito, e aqui nós já temos algumas linhas de comandos criadas, eu posso ir recuperando clicando a seta para cima do teclado, que aí a gente consegue ir recuperando todas essas informações. Beleza. Então, desse modo, um outro recurso interessante que também falamos nessa videoaula anterior é que nós poderíamos também completar o início de um nome de uma função que esteja, por exemplo, nas bibliotecas no ato da instalação do próprio R. Isto é, agora nesse momento, todas essas funções
que foram instaladas do R, da base, elas estão aqui disponíveis para mim. Como, por exemplo, a função para calcular a média, que é a função dada pelo nome min. Então, se eu venho e começo a digitar a palavra min, perceba que aqui já se abre uma janela e coisas interessantes já ocorrem para mim. Ele já me diz o nome e me diz qual é o pacote dessa função. E ainda mais, abre-se uma outra janelinha e ele já me dá algumas informações que estão no help dessa função. Então, isso aqui é uma coisa fantástica, porque quando você inicia o nome de uma função, você já tem muitas informações que são janelas abertas nesse console. Tanto no console quanto no script, essas informações irão aparecer para você. Então, quando eu completo a informação e digito em cima do nome da função desejada, quando eu volto e retiro um parêntese e aperto a tecla Tab, aparece para mim as opções dos argumentos dessa função. Isso também é outra coisa muito interessante, porque eu não preciso estar decorando especificamente quais são os argumentos que tem nessa função. É claro que o objetivo destinado a essa função tem que estar claro e em mente para você, porque você está utilizando. Mas os argumentos não precisa estar especificamente decorando, porque o RStudio lhe auxilia. Então aqui, esse argumento X, eu vou dar uma entrada de um conjunto de valores para ele calcular a média. Então eu quero os valores de 1 a 10 e aí eu uso uma forma sequencial em que eu digito o primeiro valor, dou o símbolo 2 pontos e depois o último valor, 10. Por fim, fecho o parêntese e aperto Enter, ele automaticamente calcula a média desses valores de 1 a 10 para mim. Então percebam que essa utilidade do console no RStudio, ela proporciona facilidades durante a sua atividade de execução das linhas de comando, que, por exemplo, o RStudio não lhe proporciona, pois é mais simplificado. Enfim, era isso que queríamos passar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, eu sou o Ben David e estamos começando mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre recuperação e complemento de linhas de comando do console do R usando o RStudio. Então, se vocês não viram essa videoaula utilizando a interface pura do R, dá uma olhada no link aqui em cima e depois que vocês terminarem essa videoaula, corram e assistam para vocês fazerem um paralelo e enriquecer ainda mais o conhecimento. Mas o que nós vamos já de antemão fazendo um paralelo com essa videoaula é que os mesmos comandos e recursos que nós falamos nessa videoaula, também aqui nós poderemos fazer da mesma forma. Só que nós vamos ter alguns ganhos que a interface nos propõe. Do tipo, se nós fizermos aberturas de aspas numa linha de comando, automaticamente o RStudio já fecha para você. Assim como também parênteses, chaves, de modo com que a gente na linha de comando não possa cometer possíveis erros. Então, iniciando da mesma forma que nós fizemos nessa videoaula, nós vamos começar criando um nome e associando a um objeto do tipo caractere. Então vamos lá. Meu nome. Percebam agora que quando eu vou digitar um caractere, quando eu abro aspas, ele já automaticamente fecha para mim. Para eu executar a linha de comando, digito o botão Enter do teclado. Feito isso, percebam que aqui já aparece no meu ambiente global o nome rotulado, meu nome, né? Então, nesse caso, se eu quero visualizar o que é que está associado a esse nome, basta eu digitar. Mas já perceba que quando nós já digitamos as iniciais desse nome, já aparece para nós o que é o restante das letras que formam esse nome.
do mesmo modo que ocorre no R puro. Então, nesse caso, isso aqui eu já tenho um ganho, porque eu não preciso. Apesar de que nós estamos já nesse terceiro quadrante e a gente consegue visualizar isso muito mais facilmente do que se utilizar a interface pura, mas ainda assim abre-se uma subjanela no console que dá para a gente visualizar, que basta eu clicar e ele completa automaticamente para mim. Da mesma forma, eu poderia também utilizar a tecla Tab para que ele completasse isso para mim. Então, nós temos essas duas opções. E aí, eu digito o botão Enter. Uma outra coisa que é muito interessante, e da mesma forma que a gente tenta recuperar essas linhas de comando, como vista na aula anterior, usando as setas, as teclas de seta para cima ou para baixo do teclado, então percebam, se eu quero recuperar ou por alguma situação eu percebo que esse nome aqui não estava correto desse caractere, e que de fato não está, eu tenho uma letra, um acento circunflexo nesse primeiro E do nome David, então nesse caso aqui, o que eu vou fazer é apertar seta para cima até chegar à linha de comando desejada. Com a seta esquerda ou direita, nós iremos acessar as posições das letras na linha de comando e aí nós faremos a devida correção. No meu caso, David. Verificado que foi corrigido, aperto de novo o botão Enter. Para visualizar, basta digitar e apertar a tecla Tab e o nome é completado automaticamente. Apertando o botão Enter, a tecla Enter do teclado, nós visualizamos esse nome. Percebam que, se ainda assim eu não estiver satisfeito, e aqui nós já temos algumas linhas de comandos criadas, eu posso ir recuperando clicando a seta para cima do teclado, que aí a gente consegue ir recuperando todas essas informações. Beleza. Então, desse modo, um outro recurso interessante, que também falamos nessa videoaula anterior, é que nós poderíamos também completar o início de um nome de uma função que esteja, por exemplo, nas bibliotecas no ato da instalação do próprio R. Isto é, agora nesse momento, todas essas funções que foram instaladas do R, da base, elas estão aqui disponíveis para mim. Como, por exemplo, a função para calcular a média, que é a função dada pelo nome min. Então, se eu venho e começo a digitar a palavra min, perceba que aqui já se abre uma janela e coisas interessantes já ocorrem para mim. Ele já me diz o nome e me diz qual é o pacote dessa função. E ainda mais, abre-se uma outra janelinha e ele já me dá algumas informações que estão no help dessa função. Então, isso aqui é uma coisa fantástica, porque quando você inicia o nome de uma função, você já tem muitas informações que são janelas abertas nesse console. Tanto no console quanto no script, essas informações irão aparecer para você. Então, quando eu completo a informação e digito em cima do nome da função desejada, quando eu volto e retiro um parêntese e aperto a tecla Tab, aparece para mim as opções dos argumentos dessa função. Isso também é outra coisa muito interessante, porque eu não preciso estar decorando especificamente quais são os argumentos que tem nessa função. É claro que o objetivo destinado a essa função tem que estar claro e em mente para você, porque você está utilizando. Mas os argumentos não precisa estar especificamente decorando, porque o RStudio lhe auxilia. Então aqui, esse argumento X, eu vou dar uma entrada de um conjunto de valores para ele calcular a média. Então eu quero os valores de 1 a 10, e aí eu uso uma forma sequencial em que eu digito o primeiro valor, dou o símbolo 2 pontos e depois o último valor, 10. Por fim, fecho o parêntese e aperto Enter, ele automaticamente calcula a média desses valores de 1 a 10 para mim. Então percebam
que essa utilidade do console no RStudio, ela proporciona facilidades durante a sua atividade de execução das linhas de comando. Enfim, era isso que queríamos passar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.